Boa noite, pessoal. Com muita alegria, vamos entrando aí na nossa terceira live da semana de lives de pré-lançamento do e-book. Para aqueles que ainda não estão inteirados, no dia 21 de abril vou estar lançando um e-book gratuito, contando um pouco desses estudos sobre a educação de bebês e tentando juntar isso com a minha experiência de maternidade. A ideia é que esse livro possa ser útil para outras mães, que a gente possa simplificar o conhecimento para que mais mães possam aí se conectar com seus bebês, rever as suas atitudes, pensar numa maneira respeitosa de acolhê-los e de apresentar o mundo a eles. Então, quero agradecer a cada um que nos acompanha nesse instante, agradecer àqueles que vão ver essa live depois também. E a ideia é essa, de que aos pouquinhos, cada dia a gente vá com pequenas doses refletindo um pouquinho, aprimorando as nossas ações, nos tornando aí mais acolhedoras com essa infância. Eu assumo isso como responsabilidade, não apenas como mãe de 6 filhos, mas também como professora de educação infantil, Então eu almejo que essa pequena voz possa chegar a mais e mais pessoas para que a gente possa impactar e para que essas crianças que cheguem ao mundo possam ver esse mundo com beleza e que a gente possa se dar um tempo também para olhar com esses olhos de criança para esse mundo. A gente está muito contaminado, de notícias ruins e a gente acaba muitas vezes deixando de ver essa singularidade, de contemplar as coisas, de dar tempo, e demorar mesmo com os nossos olhos com as minúcias do dia a dia. Então, eu gostaria, na verdade, de conversar um pouquinho primeiro sobre essa sociedade que a gente está vivendo, A gente está vivendo uma sociedade extremamente acelerada, de apresentar produtos, resultados o tempo todo, e isso, na verdade, acaba se refletindo muito, na maneira como a gente vai tratando as outras crianças, A gente se desconecta da nossa essência. Por quê? Porque, na verdade, a nossa essência não é essa de ficar só produzindo o tempo todo. A gente tem uma parte de nós que é essa parte da contemplação, que as crianças nos trazem tanto. E o primeiro ano de vida, é o momento em que o bebê tem um contato único com ele mesmo, é um momento totalmente de descobertas, é o momento em que ele precisa perceber o próprio corpo, é o momento em que ele precisa de um tempo para se conhecer. Não precisa desse excesso de estímulos que a gente fica oferecendo o tempo todo, achando que, na verdade, ele precisa de coisas externas, quando o que ele precisa está dentro dele e ele precisa de um adulto que tenha essa paciência, que respeite, que seja uma interferência muito sutil, para não invadir esse terreno de descobertas que o bebê está vivendo. E por que é tão importante que ele entre em contato consigo mesmo, Eu coloquei aqui alguns tópicos para eu não esquecer, mas é porque a partir do momento em que ele entra em contato com o seu próprio corpo, ele vai internalizando essas sensações. Ele vai, na verdade, se descobrindo. Ele precisa, perceber cada um dos movimentos que ele faz, perceber que, na verdade, o organismo dele é muito maior, e ele tem muito mais potencialidades do que ele imagina quando ele acabou de chegar. Porque quando ele chega, ele se sente tão um com a mãe que ele nem sabe, que ele tem um braço, que ele tem uma perna, ele sente somente essa necessidade fisiológica de ser nutrido, de ser atendido, mas ele não entende o quão complexo ele é. E para isso ele precisa de um tempo, A outra coisa que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho é que a gente sempre enxerga os bebês como algo vir a ser, O quanto que, na verdade, a gente está o tempo todo projetando nas crianças essa insatisfação, Então, assim, ele sabe alguma coisa, eu já fico esperando a próxima etapa, eu projeto sempre o além. Parece que eu não estou satisfeito com aquilo que ele é hoje. A gente não degusta, cada período da vida do bebê. A gente não dá esse tempo,
né? Então, assim, o bebê começou a se virar, você quer que ele já role, ele começou a rolar, você já quer que ele sente, que ele engatinhe, né? E a gente tá o tempo todo forçando e pedindo mais e pedindo mais. E qual que é o fruto de tudo isso, né? Quando a gente é extremamente exigente com as crianças, né? Isso diz muito também do nosso interno, do quanto nós somos exigentes com a gente mesmo, né? Mas também traz um pouco para a criança essa sensação de frustração, de que aquilo que ele é hoje não te satisfaz. E todos nós, a gente tem um desejo de ser aceito, né? Todos nós queremos pertencer, queremos nos sentir amados. Então, o grande problema disso tudo é porque essa criança, ela vai procurar atender as expectativas do adulto, né, para receber esse olhar de aprovação. Ela vai criando uma dependência desse estado de aprovação. Então, isso gera uma insegurança muito grande, né? Porque essa criança, ela vai estar o tempo todo querendo uma confirmação de tudo aquilo que ela faz, né? É muito importante que a gente possa, né, dessa forma, perceber que a gente está reforçando a impotência dessas crianças, né? E criando uma dependência que vai acompanhar essa criança ao longo da vida, né? As crianças, na verdade, elas precisam se sentir encorajadas para cada uma dessas conquistas. Elas precisam de um adulto em que, na verdade, né, as empodere, né, perceba o esforço que vem atrás de cada uma dessas ações, né? Nós somos extremamente críticos com as crianças, e aí o tempo todo não, dá mais um passinho, faz um pouquinho, né? Desenhou isso aqui, faz mais um solzinho, faz mais uma casinha para ficar lindo, né? A gente não se satisfaz com a produção possível da criança naquele momento. E hoje a gente tem uma geração, né, de adolescentes, mesmo de adultos, que não se sentem capazes de enfrentar a vida, que ficam esperando essa aprovação, né? Porque isso vem da nossa criação, que a gente não se sentiu visto e amado pelo que nós somos, né? Parece que não somos dignos de amor. A gente está o tempo todo esperando que alguém nos diga o que fazer, né? A geração mais acomodada, né? Sem iniciativa de ir para a vida. Isso fala muito da forma como nós fomos educados. E aí, a respeito dessa questão de adquirir a verticalidade, né? Porque eu comentei ontem na live, por exemplo, que muitas pesquisas que eu fui fazendo aí na internet para achar vídeos sobre bebês, principalmente se você digitar alguma coisa relativa a estímulos no YouTube, você vai achar uma série de vídeos, você vai achar uma série de materiais, de produtos mesmo para as mães adquirirem, que aí sem esse conhecimento a gente vai achando que está fazendo melhor pela criança e indo por essa ótica da estimulação, né? De que essa criança precisa de algo externo para ser aquilo que ela é, para que ela possa, na verdade, atingir todas as etapas. Mas eu falo aqui, né, de um estudo baseado na abordagem Pickler, que olhou para mais de 700 bebês, né? E os bebês, quando eles não têm nenhuma dificuldade orgânica, motora, todos eles vão alcançar a verticalidade, todos eles vão andar, todos eles vão passar por essas etapas do desenvolvimento, né? De rolar, de sentar, de engatinhar. Agora, qual é o problema? O problema é a nossa pressa. O problema são as nossas métricas, de querer colocar todos eles no mesmo pacote, de comparar o meu filho com o filho da vizinha, né? Então, a gente acaba querendo que essas crianças façam isso não no tempo delas, mas sim no nosso tempo. E a gente acha que comprando esses aparatos a gente vai estar ajudando, a gente vai estar incentivando. Só que, na verdade, a gente está ali dizendo para ela que ela não é capaz, que ela precisa de um suporte. E isso é muito sério. Isso traz, né, danos para esse emocional.
A criança vai fazer, né? Ela vai achar talvez aquele brinquedo engraçadinho, ela vai ver que se exercitando ali existe um adulto que se alegra, que bate palmas, e ela vai se esforçar. Ela vai fazer esses exercícios motores, mas isso não quer dizer que vai ser com qualidade, né? Porque pra gente, na verdade, vivenciar cada um dos movimentos com qualidade, a gente precisa de tempo. O bebê precisa explorar esse corpo até cansar, até que ele, na verdade, perceba que um dos gestos dele conduz a uma nova postura. Cada uma das posturas, elas são conseguidas com esforço, com repetição, e isso gera uma segurança no bebê. Ele já experimentou tanto que ele se sente capaz e potente para avançar para algo novo, para algo que o desequilibre, e aí ele arrisca. Agora, se eu fico o tempo todo, né, colocando esse bebê sentadinho em poltroninhas, né, a gente vê agora inúmeras poltroninhas diferentes para o bebê encaixar a perna, e ele fica lá bambinho, meio tombando, né, tentando achar esse equilíbrio. Ele ainda não tem a coluna firme para sustentar todo esse peso do próprio corpo, então a cabecinha vai ficar pendendo, ele não sente segurança para poder se soltar, para poder utilizar os braços para brincar, né? Então a gente fica com uma criança muito travada, que realiza a posição que o adulto quer, mas que na verdade não consegue explorar todo o ambiente que tem em volta dela, né? E aí, o que eu trouxe aqui também para falar para vocês, então, é que esses excessos, né, na verdade, impedem, esses excessos frustram, esses excessos fazem com que a criança não possa viver plenamente o seu principal brinquedo, que é o seu corpo, né? Aí eu começo a refletir não só sobre o nosso desespero, a nossa sede, na verdade, de querer que as crianças andem, mas a gente desde pequenininho quer que, na verdade, eles percebam um monte de cores, e a gente enche, né, o berço de coisas que acendem luz, que cantam musiquinha, né? E a criança, muitas vezes, ela se assusta com esse excesso de coisas que são colocadas em volta dela, porque ela precisa, na verdade, entender que as ações dela produzem um resultado. E esses objetos, a pilha principalmente, eles fazem tudo sozinhos, né? Um adulto foi lá, clicou um botão e o negócio fica girando, né? Não convida a criança para experimentar a sua ação e a reação que ela causa no mundo. É diferente do que, por exemplo, se ela pega um chocalho e ela mesma balança esse chocalho, né? E percebe que se ela para de balançar, esse chocalho para de fazer barulho. Então ela se sente potente. Ela fala, bom, se eu balançar de novo o meu bracinho, esse chocalho vai fazer um barulho novamente. Não quero mais. Por que quando os bebês descobrem, por exemplo, um objeto de metal, eles ficam encantados e ficam batendo esse objeto muitas vezes no chão, né? A gente não aguenta o barulho e eles estão ali encantados com o que eles estão produzindo, porque é efeito dessa ação e reação sobre as coisas. Eles estão descobrindo que aquele som acontece com a interferência dele. Diferente, então, do que esses objetos, né, assustadores que se movimentam sozinhos e que fazem um monte de luzes e sons sem a criança iniciar alguma ação, né? E aí a gente vai ter uma série de convites, na verdade, para os pais, para as mães adquirirem, né? Que a gente não tem mais aquele andador que existia na minha época, que você enfiava a criança dentro com as 4 rodinhas, mas temos andadores disfarçados, um monte de brinquedos para a criança empurrar, né? Que são, na verdade, para estar estimulando essa criança a dar os passos sem que ela esteja pronta, né? Porque nós temos essa sede de ver a criança caminhando. E mesmo que ela demore, isso vai acontecer, mas ela precisa ter firmeza, né? Ela precisa ter experimentado.
E uma outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que inclusive eu partilho isso no e-book, porque foi uma das coisas que, ao estudar essa abordagem, mais mexeu comigo, né? Foi quando eu ouvi num seminário em 2017, essa questão de que quando a criança está apoiada, né, num banquinho, num sofá, e vai arriscar esses primeiros passos, ela faz todo um cálculo, né, da distância que ela quer percorrer e que ela se sente capaz de ir. Então, quando ela se solta, ela, na verdade, se considerou potente, capaz de ir até aquele espaço. E muitas vezes nós, né, sem saber, a gente se distancia e fala, não, vem mais um pouquinho, né, achando que estamos estimulando essa criança a andar. E, na verdade, nós estamos com essa atitude dizendo, só isso que você ofereceu é muito pouco, eu quero mais, né? Então, assim, o quanto que com a nossa atitude a gente não valida aquilo que o bebê pôde naquele momento, né? E isso pode sim gerar frustrações, porque na verdade, às vezes ele não vai conseguir atender a sua expectativa, né? Ele vai se esforçar, porque ele quer ser visto, ele quer ser amado, mas às vezes ele vai tropeçar no meio do caminho, ele vai cansar, né? Ele não estava preparado para aquilo. Então, o quanto que é importante nesses pequenos detalhes, nesses pequenos gestos, a gente dar tempo ao tempo. A gente deixar a criança explorar tudo que ela tem para explorar, para que ela possa, né, a cada conquista viver elas de verdade, para que ela possa se sentir competente de que ela foi capaz de cada um desses avanços. E aí, né, para ir finalizando a nossa conversa, eu queria ler para vocês uma poesia que eu separei aqui, que me acompanha aí já há muitos anos, acredito que pelo menos uns 8 anos, e eu não estava encontrando, mas consegui encontrá-la. E eu não conheço o autor, tá? E nem a encontrei mais na internet. Eu tenho um slide de 8 anos atrás com ela aqui e não encontrei mais. Que é assim, chama-se Espere um Tempo. Não apresse a chuva. Ela tem seu tempo de sair e de saciar a sede da terra. Não apresse o pôr do sol. Ele tem seu tempo de anunciar o anoitecer até seu último raio de luz. Não apresse a sua alegria. Ela tem seu tempo de aprender com a sua tristeza. Não apresse o seu silêncio. Ele tem seu tempo de paz após o barulho cessar. Não apresse o seu amor. Ele tem seu tempo de semear, mesmo no solo mais árido do seu coração. Não apresse a sua raiva. Ela tem seu tempo para diluir-se nas águas mansas da sua consciência. E não apresse o outro. Ele tem tempo para florescer aos olhos do Criador. Não apresse a si mesmo. Você precisa de tempo para sentir a sua própria evolução. E isso diz muito daquilo que eu acredito em relação aos bebês, né? Do quanto que a gente precisa aprender a esperar, né? Foi, na verdade, né, nesse contato com eles, nessa aproximação que se deu aí mais forte em 2016, que eu pude enxergar o quanto que eles enxergam a vida com outros olhos, pude entender um pouco mais quando a gente, né, vê nas palavras cristãs de que é preciso voltar a ser criança para entrar no reino, que é isso, eles enxergam as sutilezas da vida, eles dão valor a coisas que a gente desaprendeu a dar valor, né? E que essa nossa pressa, ela só atrapalha, essa nossa pressa nos impede de viver com consciência e com consistência as coisas que estão à nossa frente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? De forma breve, que a gente aprenda a esperar um pouco mais o tempo das crianças, a observar o que a gente tem para aprender com elas, né? Que a gente não seja invasivo, que a gente possa
né, devagar ir acolhendo esses bebês que vão chegando e que cada um possa refletir nas suas ações, se distanciar, né, observar mais e dar esse tempo ao tempo. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Espero que continuem conosco mais esses próximos dias. Aí até o dia 20, às 18 horas, a gente segue nesse bate-papo. Um beijo!